Olá pessoal, eu estou de volta para falar sobre administração eclesiástica. Esse assunto diz respeito às igrejas e principalmente aquelas igrejas que adquiriram um porte maior e que têm uma atividade intensa e que necessitam de administradores preparados para os negócios da igreja. O assunto em questão é para pessoas vocacionadas ao santo ministério e para os seus colaboradores, seus cooperadores. Segundo o dicionário Aurélio, a administração é o conjunto de normas, princípios e funções que tem por finalidade ordenar os fatores de produção e controlar sua produtividade e eficiência para se obter determinado resultado. Na verdade, na igreja evangélica, ou nas igrejas evangélicas de uma forma geral, a administração eclesiástica serve para se obter a execução das atividades da igreja e que o resultado seja eficiência nessas atividades. O que quer dizer isso? Tenho determinada atividade, quero que essa atividade funcione com total eficiência, então eu vou aplicar os princípios da administração eclesiástica no conjunto dessas atividades. Você vai dizer assim, aonde está na Bíblia a administração eclesiástica? Ou melhor, aonde está na Bíblia a administração? Veja que nós temos em toda a Bíblia exemplos de vários administradores de alto nível, de alta qualidade. O primeiro deles, e talvez o maior administrador de toda a história, inclusive da história humana, porque José do Egito, ou José, governador do Egito, ele é respeitado tanto no meio evangélico, no meio teológico, como no meio secular. Quem não conhece a história do famoso administrador José do Egito, governador? Jovem governador, sobe ao posto de governador e tem a incumbência de administrar o Egito, todo o Egito, que era o império do mundo de então, e esse jovem governador, ele, com a habilidade de um grande administrador, ele prepara toda uma estrutura para, durante 7 anos, juntar mantimentos, acumular mantimentos, e ele o faz com qualidade. Por quê? Havia uma previsão de seca, de escassez de alimentos no mundo de então, nos 7 anos posteriores. Então, José traça o seu plano administrativo, seu plano estratégico, e durante 7 anos ele acumula riqueza, acumula mantimentos, enfim, todo o seu planejamento estratégico tem êxito. E nos 7 anos posteriores, o Egito não passa pela escassez que o mundo teve naquele período de seca e de falta de mantimento. Então, José, através de uma administração eficiente, planejamento eficaz, leva a cabo um projeto de toda uma nação e ele tem resultado, e o resultado dele foi extraordinário. Logicamente, que o supremo administrador é o Senhor nosso Deus. Agora, quando Deus forma o homem e coloca o homem no Jardim do Éden, o faz para que o homem, já no Jardim do Éden, fosse o administrador do Jardim do Éden. Veja que Deus dá a função a Adão de administrar, nominar os animais, cuidar da terra, cuidar do Jardim do Éden. Então veja que desde o princípio existe o quê? A ideia, o conceito de administração. Eu falei do caso de José do Egito, mas além de José, nós podemos visualizar em Adão o primeiro administrador, quando ele administra, ele fica responsável por administrar o Jardim do Éden. No caso de José do Egito, veja que José, o ápice da administração de José foi no governo do Egito. Mas José, ele começa administrando na casa de Potifar.
E lá na casa de Potifar, ele já tem eficiência na sua administração, na sua mordomia, né, no seu trabalho. Quando ele é preso e ele é jogado na prisão, os sinais, a qualidade administrativa de José, ela desponta e José passa a administrar o cárcere, ele passa a administrar o presídio. Então José é um exemplo de um administrador que administra em situações diversas, em situações adversas e situações positivas. O administrador ou o bom administrador, ele deve aprender a administrar na dificuldade, nos momentos de intempéries e também aprender a administrar nos momentos de bonança. Então, o bom administrador, ele deve estar preparado para administrar nos bons e nos maus momentos. Isso aí foi extraordinário. Veja que nós temos na Bíblia os patriarcas, nós temos depois toda a legislação de Moisés, que Moisés também foi um administrador extraordinário. Moisés, além de legislador, líder, capaz, ele foi um administrador muito eficaz. Veja que Moisés, em um dado momento, administrava o povo e veio visitá-lo o seu sogro, Jetro. E Jetro, vendo a dificuldade de Moisés em administrar todo aquele povo com eficiência, aconselhou Moisés a dividir a sua administração com outras pessoas. Na verdade, Jetro deu a Moisés uma dica sobre delegação de competência. Disse para Moisés: olha, delega a competência aos anciãos, aos príncipes, porque você não tem condições físicas de centralizar tudo em você e você cuidar de todos os assuntos, porque você vai ficar sobrecarregado, estafado e você vai acabar morrendo. Então, há muitos pastores que têm dificuldade de delegar competência e centralizam todo o processo de administração da igreja, do campo, das congregações, quando, na verdade, se ele ouvisse e atentasse para o ensinamento de Jetro para Moisés, ele veria que deveria descentralizar as atividades administrativas, delegar competência e fugir da centralização de poder. Quando o poder administrativo está concentrado em uma só pessoa, a eficiência do processo administrativo da igreja fica diminuído, ele fica engessado. Agora, quando é distribuído, é dado delegação de competência e anteriormente é feito um planejamento estratégico para se definir as ações empreendidas pela igreja e posteriormente a delegação de competência, então vai haver descentralização de poder, descentralização das atividades, vai haver mais eficiência e os resultados serão mais qualificados. Então, é importante atentar para a Bíblia, porque a Bíblia ela já está com os princípios da administração no seu contexto, e o que nós precisamos fazer é buscar a luz da palavra de Deus e atentar para os ensinamentos da Bíblia Sagrada, ok? Logicamente, nesse vídeo está disponibilizado para você apenas um conteúdo, os principais pontos e os conceitos que estão contidos no seu livro de estudo da administração eclesiástica e também disponibilizado para você na internet, nas páginas de estudo. Veja, a Bíblia Sagrada, no seu contexto, traz vários exemplos da aplicação dos conceitos de administração. Quando os levitas foram separados para administrarem, para trabalhar nos seus turnos, ali havia um exemplo de administração eclesiástica. Os levitas foram separados por turmas,
por ordem, por horário, e isso aí fala de administração, distribuição de tarefas, delegação de competência, né, controle, planejamento e eficiência nas atividades. Agora, você vai me dizer assim, será que o Senhor Jesus trabalhou com os conceitos de administração? Sim, trabalhou. Veja que ele escolheu 12 discípulos. E ele, antes de delegar competência a esses discípulos, ele o quê? Ele deu um curso intensivo para os seus 12 discípulos de cerca de 3 anos. Durante 3 anos, esses 12 discípulos estiveram com ele aprendendo todos os seus ensinamentos, aprendendo a sua palavra, aprendendo e vivenciando na prática no dia a dia. E depois ele fez o quê? Aulas práticas, né? Ele ensinou, ele curou, ele enviou, né, esses discípulos de 2 em 2, a missão dos 70. Então, ao invés de ser apenas uma aula teórica, o Senhor Jesus fez com que os discípulos tivessem o quê? Um estágio, uma parte prática nos seus ministérios. Depois, passado dessa parte teórica, da parte prática, o Senhor Jesus os leva a uma delegação de competência e diz assim para eles: eis que vos dou poder e autoridade, e delega a eles uma competência para que eles estivessem investidos de uma autoridade para pregar o evangelho a toda criatura, e fazendo isso em toda parte do mundo. Veja que coisa interessante, isso é administração, e você poderia nominar isso de administração eclesiástica. Quando um pastor, quando um dirigente delega uma tarefa, ele está delegando competência. Quando ele distribui funções, ele está o quê? Descentralizando as atividades que deveriam estar em suas mãos, e ele faz isso o quê? Para otimizar, para dar agilidade ao trabalho da igreja e para que haja mais eficiência. Não é mera distribuição de cargos, é o quê? Delegação de competência, e isso fala de o quê? De uma boa administração. O bom administrador, ele sabe planejar, ele sabe organizar, ele sabe dirigir as atividades, e ele vai o quê? Faz a delegação de competência para que haja o quê? Eficiência, né, nas atividades. Por último, o administrador, ele precisa controlar. É isso mesmo. Não é apenas planejar, não é apenas dirigir, não é apenas delegar. Nós precisamos aprender a controlar os resultados, controlar o processo. Então, quando o pastor delega competência a alguém, distribui uma função, um cargo, uma tarefa, ele precisa visualizar através de um processo de controle como as coisas estão acontecendo, como as coisas estão, vamos dizer assim, se desenrolando. Isso aí fala do controle do processo administrativo. Quando não há controle, quando não há visualização do que está acontecendo, geralmente há perda do controle, perda do rumo. As pessoas começam a ter um procedimento, um processo administrativo equivocado que vai levá-los a erro. Então, o administrador-chefe, aquele que tem autoridade, ele vai procurar, através de um controle dessas atividades, dessas funções e dessas tarefas, trazer todo mundo ao alvo inicial, ao alvo principal. Corrigir os erros, corrigir os posicionamentos, corrigir as atividades, corrigir o rumo das tarefas ou da execução dessas tarefas, para que, ao final, se tenha o resultado que era esperado. Se não houver o controle, as coisas acabam dando errado. Então, todo um planejamento, todo um processo de organização, tudo vai por água abaixo quando não há o quê? O controle.
quando não há a visualização do que está acontecendo e se faz necessário a correção dos erros e dos rumos que o processo administrativo está tomando. Agora, Deus tem os seus planos. Deus tem o seu projeto de administração. Deus tem o seu projeto para a sua igreja, para a humanidade, para cada um de nós. Há quem diga que Deus mude os seus planos, mude o seu projeto original. Na verdade, Deus ele nunca muda o seu plano original. Deus faz correções em função dos erros humanos, das atitudes humanas, das escolhas humanas. Ok? Logicamente, esse não é o tema central desse estudo da administração eclesiástica. Agora, no nosso livro de estudo, nos textos contidos em nosso site www.cursoteologico.com.br, você vai poder visualizar melhor, com mais qualidade, se aprofundar ainda mais no estudo da administração eclesiástica e você vai perceber que a administração eclesiástica vai além do que nós estamos formulando aqui. Você vai poder ter a oportunidade de se aprofundar um pouco mais, ver todos os tópicos e os elementos chaves da administração de forma pormenorizados e compreender melhor cada um deles para que você possa colocar na sua vida diária, no seu viver diário, na sua vida, na igreja, na administração da Igreja do Senhor Jesus e até mesmo no seu trabalho, né? Na administração da sua casa, da sua família, na administração do seu tempo. Dentre os princípios da administração, eu gostaria de frisar dois. O primeiro deles é sobre a direção. Dirigir não é fácil. E dirigir um projeto, um planejamento administrativo, não é fácil. Mas veja que se nós atentarmos para os princípios da administração, a coisa pode se tornar um pouco mais amena. Em Mateus 9, versículo 9, nós vemos um exemplo acerca da administração e da direção de um processo administrativo. Você pode pensar assim, dirigir é mandar? Não, não é mandar. Mas é fazer com que as pessoas tomem ação efetiva nas atividades que foram anteriormente planejadas. Se você tem um foguete numa plataforma espacial, você precisa fazê-lo ganhar voo, subir às alturas. Você olhando para ele está lá inerte, está lá parado. Se alguém não ligar o combustível, não acionar o botão, ele não vai sair do lugar. Da mesma forma, as pessoas que fazem parte de uma equipe de trabalho. Se fez o planejamento, se organizou, então é preciso dirigir, fazer com que essas pessoas tomem ação efetiva no projeto planejado. Senão, a coisa não irá funcionar. Como eu disse anteriormente, dirigir não é mandar. Quem governa bem nunca manda e sempre é obedecido. Veja que coisa maravilhosa. Lembre-se, Paulo em 1 Timóteo 6, 2 e em Efésios 6, 5 e 9, ele toma o cuidado e diz assim, rogo-vos, e diz assim, o que presida com cuidado, deve fazê-lo com cuidado. Então, dirigir não é apenas dar ordens, não é ficar mandando e dizendo, fulano, faça isso, Beltrano, faça aquilo, mas é de uma maneira eficaz, de uma maneira equilibrada, fazer com que as pessoas possam exercer as suas atividades, suas tarefas, de forma efetiva. Na verdade, fazer com que cada um faça o seu papel dentro do planejado, dentro do que foi organizado, dentro do que foi distribuído. Delegou-se competência, distribuiu as tarefas, dirigiu as pessoas para as funções. Então, é necessário que você dirija para que cada pessoa faça o que
cabe a cada uma delas. Um cidadão caminha pelas ruas gesticulando, vociferando. Alguém pode dizer assim, lá vai um desequilibrado. Mas se essa pessoa estiver caminhando só,